O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. A decisão publicada no Diário Oficial argumenta que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio. A proposta, de origem na Câmara dos Deputados, foi avalizada pelo Senado no dia 14 de setembro e seguiu para a sanção do presidente. O texto aprovado previa que o dinheiro viria dos recursos destinados pela União ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional. Em relação ao SUS, o presidente argumentou que absorventes não constam da lista de medicamentos considerados essenciais e que, ao estipular beneficiárias específicas, o projeto não atendia ao princípio de universalidade do Sistema Único de Saúde. Bruna Torlai, eu começo justamente por quem tem lugar de fala nessa história. Absorvente higiênico feminino não deve ser considerado como essencial? Paulo, essa discussão toda, eu acho ela um pouco constrangedora, né? Porque eu acho que em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida privada, quando eu vejo o Estado querendo resolver, querendo intermediar, querendo trazer as soluções, eu, pessoalmente, fico constrangida, porque eu não tenho essa mentalidade de achar que o Estado tem que cuidar de mim, né? Eu tenho mãe, já tive mãe, tive pai, hoje tenho meus filhos e sou eu que cuido desse tipo de coisa, né? Sobretudo porque esse tipo de coisa íntima depende, evidentemente, de escolhas de cada pessoa. Sobre ser considerado essencial ou não, bom, toda mulher sabe que algo ela tem que fazer naquela uma vez por mês, né? Então, agora, não é um medicamento. E esse é o ponto, né? Se não é um medicamento, como é que a gente vai fazer uma distribuição racional, que seria via SUS e com base num pedido da ginecologista que acompanha cada mulher, né? Como é que a gente faz? Porque se a gente fizer como as camisinhas que a gente vê aí até em metrô sendo distribuídas e uma série de outros produtos, o que é que a gente tem? A gente tem margem para uma série de esquemas de superfaturamento, corrupção, empresas que acabam sendo beneficiadas, porque é um produto que muita gente que não precisa vai pegar também, tá? Se você tiver uma distribuição indiscriminada, você não vai beneficiar unicamente as pessoas que realmente não têm condições de comprar. Todo mundo vai lá meter a mão. E, nesse sentido, a coisa se perde de medida. Então, é um assunto difícil, tem que acontecer via SUS. E, por não ser um medicamento, né? Porque a gente sabe que menstruação não é doença, é algo próprio da condição feminina, seria preciso realmente encontrar uma maneira eficiente de fazer valer. Muito embora, deixa eu deixar bem claro aqui, não é algo que eu vejo com bons olhos ter um Estado, papai e mamãe, cuidando da gente. Eu sei que o brasileiro tem essa mentalidade, quero deixar bem claro que eu a repudio. Muito bem. Meu querido Jorge Serrão, você como VAR deste programa, quero que me responda a seguinte questão. Nós somos um país que nós temos 40 milhões de reais para serem gastos em auxílio paletó, e isso não há discussão, mas 85 milhões de reais não podem ser utilizados para que a gente possa fornecer esse tipo de absorvente para garotas pobres. Como é que você vê isso? Então, são os paradoxos da definição da utilização do dinheiro público no Brasil. Quem define como o dinheiro público vai ser usado são os parlamentares que você elegemos. Só que eles não fazem isso. Eles agem em seus interesses próprios e até nesse caso aí do absorvente, está bem na cara que isso foi produto de um grande lobby da indústria produtora para ter o Estado financiando, jogando mais uma verba para dentro deles. Mas o que o Paulo colocou é muito sério. Nós, no Brasil, gastamos muito mal o dinheiro público. Não temos transparência sobre isso. Ministério da Saúde, vou repetir, é uma caixa preta. E a CPI inútil do Covidão não sequer chegou perto de abrir a caixa preta, que continua lá vivinha, para desonestidades e a corrupção sistêmica comer solta e continuar acontecendo. Piperno, como é que você viu esse veto? Você tem 1 minuto e meio. Olha, Paulo, ontem o ministro da CGU, ele disse, o senhor Wagner Rosário, né? Ele disse que realmente identificou muitas irregularidades em vários contratos ligados aí ao tratoraço. Isso está sob investigação e pediu a suspensão. Eu estou dizendo isso por quê?
Porque uma das alegações é que esse projeto custaria algo em torno de 119 milhões de reais. Aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, o tratoraço ele está avaliado em 3 bilhões, então isso tudo seria mais ou menos equivalente a 4% do que essas emendas custariam ao governo, essas emendas parlamentares. Eu acho o seguinte, o governo precisa lidar melhor com o público. A gente está falando, não é para doar para todo mundo, mas principalmente para mulheres vulneráveis. É uma questão não só de higiene, mas principalmente de saúde. E as mulheres, e a contribuição à saúde dessas mulheres vulneráveis, se não fosse aí por solidariedade, ou por piedade, ou sei lá por quê, seria pelo menos no sentido de gerar algum tipo de economia ao sistema de saúde, porque certamente mulheres com melhor tratamento de higiene, elas vão custar menos para a rede pública de saúde.